Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Jean Cássio e hoje a gente irá discutir sobre educação e geopolítica ambiental. Essa discussão vocês conseguem encontrar no PET 3, está nas semanas 3 e 4. E ao longo dessa aula nós iremos reconhecer na sociedade global instrumentos de políticas ambientais e nós vamos também entender a importância da discussão sobre a questão ambiental. A discussão ambiental, né, gente, que é uma discussão que está presente no nosso cotidiano, a gente vê essa discussão na internet, no Twitter, no Instagram, as pessoas estão, a cada acontecimento na atmosfera, ou faz muito frio, ou faz muito calor, ou chove muito em determinado lugar, e as pessoas já estão ali tentando entender se esses acontecimentos se relacionam com mudanças climáticas, se relacionam com aquecimento global, né, se a gente tem alguma situação de desmatamento em algum bioma brasileiro, qual que é o impacto disso para o nosso cotidiano, para o nosso clima e para a nossa vida aqui na Terra mesmo, né? Essas discussões hoje fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, essas discussões, elas nem sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas. Houve uma época em que as pessoas sequer se preocupavam se existia limitação ou limite de recursos ambientais, se existia alguma necessidade de preservar o que nós temos hoje, pensando nas gerações futuras. A gente foi se desenvolvendo ao longo da história, enquanto humanidade, nós fomos explorando os recursos ambientais, explorando o petróleo, explorando a madeira, até que chegou um ponto, a partir da Revolução Industrial, que a gente utiliza tantos recursos naturais que hoje, no século XXI, a gente começa a ter essa preocupação se a forma como nós utilizamos os recursos está sendo sustentável, ou seja, se nós estamos garantindo que o que nós estamos utilizando hoje vai se perpetuar para as próximas gerações e para o futuro, que é essa toda uma discussão que não existia até então. Bom, e toda vez que a gente vai discutir sobre questão ambiental, os ambientalistas sempre gostam de trazer o caso do povo Rapa Nui. Eu estou projetando aqui na tela essa sequência de estátuas lá na Ilha de Páscoa, que fica no Chile, né, afastado lá no Oceano Pacífico. Existia ali nessa ilha de Páscoa um povo chamado povo Rapa Nui. Quando os europeus chegaram nessa ilha, eles encontraram essas estátuas, que muito provavelmente vocês já viram na internet, ou vocês já viram em algum lugar, essas estátuas que são fincadas no solo, e as pessoas ficam muito intrigadas com essas estátuas, né? Como um povo em tempos tão passados conseguiram erguer monumentos tão sofisticados para a época, né? Bom, mas quando os europeus chegaram nessa Ilha de Páscoa, eles já encontraram resquícios de que ali houve um povo muito desenvolvido e tecnológico para aquela época, e esse povo já estava praticamente extinto, né? Praticamente não havia mais recursos ambientais nessa ilha que estava completamente devastada. O que aconteceu? A Ilha de Páscoa, que era uma ilha muito isolada no oceano, ela foi povoada nas últimas glaciações dos polinésios que foram passando de uma ilha para outra, desde lá da Oceania até chegar na Ilha de Páscoa. Depois acaba a glaciação, o mar volta a subir e esse povo fica isolado nessa ilha. Só que à medida que os Rapa Nui foram se desenvolvendo, eles começaram a desmatar a ilha para fazer os seus artefatos, fazer, enfim, as suas tecnologias. Com isso, eles aumentaram o processo de erosão do solo na ilha. Com isso, a vegetação natural da ilha começou a ficar impraticável, ela não se repunha, e dessa forma as aves que migravam sobre as ilhas ao longo do Oceano Pacífico, elas paravam de pousar na Ilha de Páscoa porque lá não tinha vegetação e alimentos necessários para essas aves, elas iam para as outras ilhas. Com isso, o povo Rapa Nui isolado ali naquela ilha começou a ficar sem recursos ambientais, e o próprio uso da tecnologia que eles desenvolveram foi a causa do colapso desse povo, exatamente porque eles exploraram tanto da sua ilha que eles criaram uma situação de um cataclismo, ou seja, uma situação em que fica muito ficou muito difícil para eles continuarem existindo naquela ilha da mesma forma como eles existiam antes. E aí os ambientalistas hoje fazem essa pergunta: será que nós, seres humanos, não estamos fazendo com o planeta Terra exatamente o que o povo Rapa Nui fez com a Ilha de Páscoa, só que agora em um contexto maior? Será que nós não estamos criando situações aqui na Terra que impossibilitam a nossa permanência no futuro? Bom, então vamos fazer algumas discussões sobre isso. A discussão ambiental, ela não precisa ser uma discussão apocalíptica, no sentido de
ficar com aquela sensação de, nossa, não tem mais nada que ser feito, a gente já explorou tanto da Terra que vai acabar tudo, a gente vai ser extinto. Essa abordagem para a questão ambiental não é muito legal, porque a gente tem uma série de soluções, uma série de possibilidades tecnológicas para resolver os problemas ambientais. É importante que a gente entenda quais são os problemas, entenda quais são as soluções e a gente trabalhe pelas soluções. Para cada problema ambiental que a gente tem, cada contexto, a gente tem uma solução. Então, é importante a gente focar nessas soluções e a gente vai discutindo na aula de hoje e na próxima aula da próxima semana do PET. Bom, e onde que começa toda essa situação de exploração e sustentabilidade do planeta Terra? Isso vai começar a partir do momento que a gente vive em um sistema capitalista. Não é que não havia exploração antes do sistema capitalista. Sempre o ser humano se apropriou dos recursos da Terra. Sempre nós causamos algum tipo de impacto ambiental. Mas a partir do capitalismo, como ele é um sistema que visa o consumo em massa para se obter mais lucro, a gente começou a explorar da Terra além das nossas necessidades. Só a gente pensar, por exemplo, será que todas as coisas que nós temos são realmente necessárias para a manutenção da nossa vida, da nossa espécie? A gente precisa de se proteger do frio, do calor, da chuva, alimentar. Essas são as nossas necessidades básicas. Mas nós, como seres humanos, nós começamos a criar necessidades para satisfazer as vontades nossas. Não há problema nenhum a gente criar essas necessidades. Por exemplo, a gente quer ter um celular, a gente quer ter roupas além do simples fato de vestir, a gente quer uma roupa para marcar um estilo nosso, a nossa personalidade, e tá tudo bem a gente querer essas coisas, né? Não é o problema em si não está em querer. O problema é que muitas vezes essa nossa necessidade criada por nós mesmos, ela começa a resultar em uma exploração de recursos ambientais, além do que a Terra pode dar conta. Vale lembrar, cada coisinha que você tem na sua casa, cada objeto, cada detalhe que você vê na rua, no mobiliário urbano, enfim, tudo vem a partir de algum recurso ambiental. Seja uma madeira, seja um mineral, seja a água, seja o vento, enfim, tudo parte da exploração de recursos naturais. Bom, e o capitalismo, então, o texto fala assim: o ideal capitalista de consumo nos incita a sempre querer consumir mais, independente da necessidade. Contudo, nenhum artigo de consumo existe sem que antes não tenha havido alguma extração da natureza. E é isso que vai começar esse aumento da produção a partir da Revolução Industrial, que vai fazer com que a gente comece a discutir sobre a questão ambiental. Bom, aí eu falei com vocês que até então, até pouco tempo atrás, nós não discutíamos sobre questão ambiental. Essa é uma discussão que faz parte do nosso cotidiano de uma forma muito recente. Se vocês perguntarem para os avós de vocês, por exemplo, se quando eles eram crianças se falava sobre preservar os recursos naturais pensando que eles poderiam se esgotar, muito provavelmente eles vão falar que não era uma discussão que acontecia tanto, né? Isso vai ganhar força a partir da década de 90. E essa discussão sobre a questão ambiental, ela ganha força quando os cientistas começam a perceber, por exemplo, que os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, eles são finitos, né? Ou seja, eles se esgotam, quando os cientistas começam a perceber que boa parte dos biomas, ou das florestas, vegetações, enfim, que nós temos no mundo, estão diminuindo muito rapidamente em sua área, e a gente começa a notar impactos disso na temperatura, no ciclo de chuvas, na qualidade da água, na qualidade do ar que a gente respira. Então, a partir do momento que os cientistas começaram a perceber que havia um desequilíbrio da nossa ação humana com os elementos da natureza, começa-se a discutir a necessidade de a gente pensar em novas formas de se relacionar com a natureza. E essas discussões vão começar a acontecer, então, por meio das conferências ambientais. Essas conferências ambientais, muito provavelmente vocês já ouviram falar de alguma delas, seja com os professores de vocês, ou seja na televisão. Sempre que a gente vai citar questão ambiental, essas conferências acabam aparecendo. E é uma série de conferências que acontece. Como que seriam essas conferências? Junta uma série de cientistas, empresários, estudantes, movimentos sociais,
políticos, representantes de chefes de Estado, se reúnem para discutir o que o mundo vai fazer em relação à questão ambiental. E apesar de haver várias conferências, existem duas que foram mais marcantes ao longo da história da discussão ambiental. As duas eu estou colocando aqui. A primeira foi a Conferência sobre o Meio Ambiente de Estocolmo, que aconteceu na Suécia em 1972, ou seja, tem cerca de 50 anos que essa conferência aconteceu. Foi uma das primeiras conferências. Então, é o primeiro momento que se começa a ter um esforço para se discutir questão ambiental, ou seja, 50 anos atrás. Até isso pegar, né, a primeira discussão há 50 anos atrás, até essa discussão ganhar a população, a sociedade como um todo, vai demorar ainda mais alguns 30 anos. 20, na verdade, que foi na década de 90. E nessa conferência teve a Declaração de Estocolmo, que tinha um apelo antinatalista. Naquela época, o que as pessoas pensavam? Antinatalista, essa palavra, significa uma aversão ou um incentivo a diminuir os nascimentos. O que naquela época as pessoas pensavam? Que se a gente reduzir a quantidade de pessoas na Terra, a gente vai conseguir preservar os recursos naturais. Isso há 50 anos atrás. À medida que a gente foi avançando na discussão ambiental, a gente foi percebendo que, na verdade, não é a quantidade de pessoas na Terra que é o problema. Na verdade, a gente pode ter até o dobro de pessoas que nós temos na Terra hoje, desde que essas pessoas vivam de forma sustentável. Mas se a gente tivesse 1/3 da população que nós temos hoje, todas vivendo de forma extremamente predatória, aí a gente teria, da mesma forma, um grande problema ambiental. Então, essa mentalidade foi mudando, a gente foi percebendo, à medida que foi passando o tempo, que, na verdade, não é ter menos filhos que vai resolver o problema ambiental. E aí, em 1992, 20 anos depois, acontece outra conferência ambiental aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que fica conhecido como a ECO 92, Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E essa foi uma das mais importantes de todas. Ela até hoje é mencionada como uma das conferências ambientais mais decisivas que nós tivemos. Porque ela a partir dessa conferência que a gente começa a discutir sobre o termo sustentabilidade. Antigamente a gente costumava falar de desenvolvimento sustentável, hoje a gente fala mais sustentabilidade. E foi lançada a Agenda 21, traçando objetivos para o século XXI em relação à questão ambiental. Bom, e aí, lá na conferência da ECO 92 no Rio de Janeiro, se discute então sobre o que é sustentabilidade, e aí a gente precisa definir o que significa esse conceito, sustentabilidade. Bom, por definição, sustentabilidade se baseia na ideia de obter o crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e as gerações futuras. Ou seja, discutir questão ambiental não ela não precisa partir de uma ideia de que a gente tem que parar de ter as coisas para preservar o planeta, que a gente tem que parar de consumir, que a gente tem que parar de desenvolver para manter o planeta com seus recursos. É óbvio que vai existir ambientalistas que vão partir para essa linha, falar que as pessoas têm que cortar o consumo. A gente tem que fazer toda uma mudança de sistema econômico, produtivo, enfim, que são discussões mais que levam muito mais tempo de discussão. Mas o conceito de sustentabilidade, ele vem da ideia de que é necessário a gente desenvolver, continuar consumindo, continuar tendo as novas tecnologias, continuar tendo as coisas que nos interessam, né, os bens que nos interessam, mas de forma que os recursos vão ser retirados do planeta Terra e ser renovados, garantidos para as necessidades das gerações que virão depois da gente. Óbvio que isso não é simples, isso não é fácil, né? Isso implica em um investimento pesado em novas tecnologias, mudança de... Nós vamos discutir isso ainda em outras aulas, mudança da forma como nós nos transportamos pelas cidades, a forma como nós produzimos energia, a forma como nós adquirimos os bens, tudo isso precisa ser transformado para a gente ter, de fato, uma sustentabilidade. E entre os vários impactos ambientais, entre os vários problemas ambientais que nós temos, talvez o mais urgente de discussão, o mais polêmico também, né, seria o aquecimento global. Até existe a possibilidade de falar aquecimento global, eu até prefiro falar mudanças climáticas, porque às vezes quando fala de aquecimento global, as pessoas associam logo a calor,
óbvio, o aquecimento global implica em aumento de temperatura, mas não necessariamente os efeitos do aquecimento global serão apenas aumento de temperatura. Os efeitos do aquecimento global em determinados lugares, inclusive, podem ser temperaturas mais baixas. Pode ser diminuição da chuva ou aumento da chuva, aumento de ciclones ou diminuição de ciclones. Enfim, quando a gente fala de aquecimento global, na verdade a gente está falando de mudanças climáticas, de forma que o clima começa a se comportar de forma que ele não está habituado a se comportar em determinada localidade. E o aquecimento global, ele vai acontecer pela junção de dois fenômenos, de dois fatores, que é o aumento do efeito estufa, que eu vou explicar aqui agora, e a rarefação ou diminuição da camada de ozônio, ou afinamento da camada de ozônio também. Esses dois eventos combinados, eles vão gerar esse fenômeno do aquecimento global. O que seria o aumento do efeito estufa? Primeiro, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, benigno, bom para a nossa existência, porque ele os gases que estão, entre eles metano, gás carbônico, que estão suspensos na atmosfera, que fazem com que, à medida que a radiação solar entra como raios ultravioletas no nosso planeta, né, aqui a gente vê colocar aqui de amarelinho, os raios ultravioleta entrando, na verdade colocar de outra cor para ficar diferente. Os raios ultravioleta entrando no nosso planeta, quando esses raios atingem a superfície, eles retornam para a atmosfera em forma de ondas de calor. Essas ondas de calor, os raios ultravioleta, eles não reagem com o efeito estufa, com os gases do efeito estufa. Mas as ondas de calor, elas reagem com os gases do efeito estufa. Então, como os gases do efeito estufa reagem com as ondas de calor, parte dessas ondas, elas voltam para a superfície da Terra. E isso é ótimo, porque isso permite que a gente se mantenha aquecido, né? Se não houvesse o efeito estufa, a gente estaria com um planeta muito mais frio, seria muito mais difícil a vida aqui. O problema é que, com a indústria, com a combustão do motor dos veículos, com a produção de energia por meio de termoelétricas, a gente está aumentando muito a quantidade de gases de efeito estufa. Então, o efeito estufa por si só não é um problema, não é impacto ambiental. O problema é o aumento do efeito estufa. Como nós estamos ampliando essa camada de gases do efeito estufa, mais ondas de calor estão ficando presas na nossa superfície, esquentando o planeta Terra como um todo, não uma localidade específica. Bem, além do efeito estufa, do aumento do efeito estufa, nós temos a rarefação da camada de ozônio. A rarefação de camada de ozônio uma outra questão. A camada de ozônio é uma outra camada de gás e ela funciona de uma forma diferente. Os raios ultravioleta que eu falei com vocês agora há pouco, eles reagem com a camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela expele parte desses raios ultravioleta, protegendo a gente de uma radiação mais intensa do Sol. E aí, houve a criação de um gás sintético feito em laboratório, que é o clorofluorcarboneto, o CFC, que estava presente em uma série de equipamentos e produtos que a indústria utilizava. Esses gases reagiam com o ozônio e destruíam a camada de ozônio, ou diminuíam, ou fazê-la mais rarefeita. Com isso, mais raios ultravioletas começam a atingir a superfície da Terra. Então, quando eu tenho a junção da rarefação da camada de ozônio e do aumento do efeito estufa, eu tenho um aumento da temperatura da Terra. Para todos esses dois problemas, as conferências ambientais, os protocolos internacionais tentaram criar acordos para resolver isso. No caso do efeito estufa, o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, nós vamos discutir ainda em outras aulas, e a rarefação, no caso da rarefação da camada de ozônio, o protocolo de Montreal, que extinguiu a produção de gases de CFC ao redor do mundo, e com isso, pouco a pouco, a gente tem visto a camada de ozônio se recuperar, e ela tem deixado de ser uma discussão muito intensa hoje em dia. Bom, então vamos para a atividade. Essa atividade é o exercício 2 da semana 4, e fala sobre o protocolo de Kyoto, que é o referente ao efeito estufa. É correto afirmar que A. Foi um tratado feito internacionalmente com o objetivo de fazer com que os países se comprometam a substituir o uso de gases CFCs. B. É um tratado internacional que tem como objetivo fazer com que os países desenvolvidos assumissem um compromisso de reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. C.
é um tratado assinado internacionalmente com o intuito de regular o lançamento de esgoto sanitário no mar. D. É um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir global e localmente sobre as formas pelas quais os governos, empresas e etc. Poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Como eu falei aqui com vocês, a resposta seria B. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional, na verdade ele foi, porque ele já expirou, ele foi substituído pelo Acordo de Paris, que tem como objetivo fazer com que os países diminuam a emissão de gases do efeito estufa. Bom, então na aula de hoje nós vimos que a discussão sobre a questão ambiental só começa a ganhar força na segunda metade do século XX, que existem soluções sustentáveis para vários fatores que geram degradação ambiental e que as conferências dos acordos ambientais têm grande importância para a sustentabilidade do nosso planeta. Obrigado pela sua atenção, essas são as nossas referências. A gente se vê na próxima aula. Até mais!